tomar um café. Tem um cafezinho ali atrás, rapidinho. Aqueles que quiserem ir no banheiro, também. Enquanto isso, nós vamos abrindo nossas Bíblias em Atos 4. Atos, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos últimos 2 versículos do capítulo 4. Depois nós vamos entrar no capítulo 5. Nós vamos até o versículo 33 do capítulo 5. É uma passagem longa, eu vou tentar resumir. Então eu vou pedir muita atenção. Eu sei que essa primeira parte do sermão, onde versículo por versículo são explicados, para alguns é mais difícil de manter a atenção, mas é extremamente importante compreendermos o que está acontecendo para que a gente possa tirar as lições devidas do texto, Não basta apenas lermos, mas precisamos compreender a vontade de Deus em nos deixar essa história registrada. Nós sempre temos que ter em mente que o Senhor registrou essa palavra como sua palavra e ela tem um objetivo em ser nos dada essa palavra. Ela tem um objetivo em estar registrada. E o objetivo é a nossa edificação. Não tem outro motivo senão nós. O Senhor nos deixou essa palavra para nós. É para nós. Nós somos o objeto do seu amor. E o motivo pelo qual essa palavra foi escrita e registrada. Eu e você, nessa manhã, não pegamos Deus de surpresa. Pelo contrário, Ele nos pegou de surpresa e nos trouxe essa palavra nessa manhã para dar sentido às nossas vidas. E quando você pensou que não havia uma palavra para o que você está vivendo, na verdade a palavra já foi registrada há muitos anos antes, exatamente para o que você está vivendo hoje. Esse é o sentido de nós nos reunirmos e meditarmos na palavra que é viva, não apenas uma palavra que foi escrita, antigamente, está paralisada. A palavra de Deus não está parada, não está engessada, pelo contrário, ela é a água da vida. Vamos fazer a leitura. Atos 4, na semana passada, nós vimos homens e mulheres entregando a vida deles na missão de Deus, basicamente isso, Se você dá uma olhadinha no versículo 32 do capítulo 4, no versículo 32 do capítulo 4 se resume todo o sermão da semana passada, tá? Esse versículo diz que a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito, e ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Ou seja, nós vimos uma igreja, nós vimos homens e mulheres que entregaram tudo na missão de Deus. E a Bíblia está falando que eles vendiam até mesmo as suas propriedades, tudo que eles tinham. E a gente meditou na semana passada que isso não é uma passagem para nos ensinar sobre dízimo ou oferta, mas uma passagem que nos ensina que as pessoas que criam em Cristo e as pessoas que creem em Cristo, na verdade, entregam todas as suas vidas. Tudo que eles têm a serviço de Jesus, a serviço da missão. Então não tem lógica e não tem sentido nós tentarmos definir um padrão daquilo que deve ou não ser ofertado e oferecido a Deus. Mas que o padrão da graça é o mesmo padrão de Jesus, entregarmos toda a nossa vida, toda a nossa existência a Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós olhamos para Deus e Ele entrega o seu único Filho. Nós olhamos para o Filho e Ele entrega a própria vida. Então, mediante essas coisas, nós vamos tentar colocar um limite ou um padrão naquilo que nós oferecemos a Deus, tendo em vista que Deus não poupou o seu único Filho, tendo em vista que Jesus deu a sua própria vida em favor de nós. Será que nós devemos dar 10% do nosso tempo a Deus, ou do nosso rendimento? Será que nós devemos dar 10%
de qualquer outra coisa, ou um dia na semana, o nosso sábado ao Senhor. Será que a graça é isso? Nós vimos que não. Nós vimos que a medida da graça, realmente quando o Espírito Santo nos batiza, quando nós somos imersos, né, nesse amor, nós queremos devolver esse amor, entendendo que um amor é uma rua de duas vias, né, uma via de duas mãos. Nós recebemos e também queremos dar tudo a Deus, assim como Deus nos deu tudo. Nós vimos isso semana passada. E agora a gente vai ver um caso curioso de um casal que vai e também oferta aquilo que eles têm. Eles imitam aquelas pessoas. Eles viram um movimento acontecendo na igreja, um movimento onde as pessoas ofereciam tudo aquilo que elas tinham, um movimento onde as pessoas vendiam tudo aquilo que elas tinham para entregar. Então esse casal olha aquilo e faz a mesma coisa. Só que há uma grande diferença entre a oferta desse casal. Esse casal se chama Ananias, engraçado o nome, né? Ananias e Safira, né? Então nós vamos ler a história de Ananias e Safira, nós vamos ler a história desse casal e ver que a oferta deles aparentemente se parece muito com o que estava acontecendo na igreja. Se parece muito com aquelas ofertas de propriedade, de terreno, de tudo que estava acontecendo. Mas que o coração de Ananias e Safira era diferente. Na verdade, era bem diferente do movimento que estava acontecendo aqui na igreja. E eu tenho batido nessa tecla aqui na igreja, né? Eu tenho tentado trazer o livro de Atos, mostrando que o livro de Atos não é um manual sobre o que nós temos que fazer e como fazer, mas mostrando uma igreja que vive a partir da vida do Espírito, né? Daquela promessa de que um dia o Espírito Santo viria, escreveria a lei no nosso coração, na nossa mente, nos encheria de temor, de reverência, de amor, mostrando que a igreja não fazia programações e métodos para o seu crescimento, para a sua saúde, mas que a própria vida de Deus estava se manifestando ali neles. Esse casal não entendeu isso. Esse casal viu todo mundo ofertando, todo mundo dando e pensou assim: eu acho que o negócio então é vender e dar, né, para a igreja. Eles não entenderam o espírito da coisa, eles não entenderam toda a raiz debaixo dessa árvore bela da igreja, que nós meditamos profundamente semana passada, né, sobre o que motivou eles a darem. Hoje não tem como resumir tudo isso, mas está no YouTube lá o sermão. Mas nós vamos ver basicamente hoje a diferença entre o evangelho e a religião. Tá? Ananias e Safira eram pessoas extremamente religiosas, né, mas não tinham entendido o evangelho. Talvez, né, haja um pouco dessa religiosidade no seu coração e no meu ainda, que precisa ser destruída. E essa história então é perfeita para destruir a nossa religiosidade. E então vamos fazer a leitura com bastante atenção. Eu só dei essa introdução para você ficar curioso e ler com mais vontade, tá? Então vamos fazer a leitura, Atos 4. Nós vamos começar no versículo 36 de Atos 4. Vamos até o versículo 33 de Atos 5. Assim está escrito: Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então nós vemos aqui um levita do templo se convertendo a Jesus e entregando aos pés dos apóstolos o dinheiro de um terreno que ele vendeu. Tá? O que um levita fazia com o terreno, não me pergunte, porque os levitas não podiam ter terrenos, né? Mas eu sei aqui que ele tinha um terreno. Então ele vende esse terreno, ele está arrependido e ele quer oferecer tudo que ele tem na missão de Jesus. Acontecendo isso, aparece um casal, Ananias e Safira, e quer fazer o mesmo. Olha lá: mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E sua mulher também sabia disso, então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Ele tenta imitar o levita e os outros. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era teu,
E depois de vendido o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido, e Pedro lhe perguntou: dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno, mulher? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, e eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou, ou seja, morreu também. Então os mais novos entraram, acharam-na morta, levaram para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens quanto mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Paulo passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e o colocaram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras dessa vida. Depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio com todos os líderes religiosos dos israelitas e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Os guardas foram até lá, mas não os encontraram na prisão. Então, voltando, anunciaram-lhes isso, dizendo: encontramos o cárcere trancado com todas as seguranças e as sentinelas em pé junto às portas, mas quando abrimos, não encontramos ninguém. E quando o capitão dos guardas do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos por causa deles e pelo que teria acontecido. Então chegou alguém, um fofoqueiro, e lhes avisou: os homens que pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Versículo 26, então o capitão foi com os guardas e os trouxe sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: nós não vos ordenamos expressamente que não ensinassem nesse nome, mas encheste Jerusalém desse vosso ensino e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Então, irmãos, nós vimos na semana passada que a igreja entendeu que a raiz principal do seu abandono, da sua rebeldia a Deus, da sua perdição, era o egoísmo. Eles entenderam que viver uma vida de amor próprio, de buscar o bem próprio, fora dos mandamentos de Deus, fora da confiança em Deus, é loucura, é um crime que produz morte para si e para os outros, tá? Não confiar na palavra de Deus, não confiar nesse amor protetivo de Deus, que é um amor que nos dá mandamentos, não confiar nesse amor vigilante de Deus, né, que nos dá mandamentos para nos vigiar de fazer o mal, e tentar buscar a própria felicidade com aquilo que nós decidimos ser bom ou mal, né, o nosso bem prazer, a nossa autonomia e independência. Esse egoísmo é a raiz de todo o mal, né? Amor próprio à parte de Deus. Eles entenderam isso. Eles entenderam que não há amor sem amar a Deus, e só amando a Deus nós podemos amar o próximo.
Então eles se envolveram totalmente naquilo de mais amável existe no mundo, que é o quê? A obra da salvação na vida de todos aqueles que estão perdidos. Então eles entregaram a vida nisso. A vida deles foi convertida. E vocês precisam entender isso, eu preciso entender isso. Do egoísmo para o amor. A vida de Jesus, quando se manifesta sobre nós, é uma conversão de uma vida egoísta para uma vida de amor. Ou seja, eu paro de buscar o meu próprio bem, eu busco o bem de Deus, a felicidade e a glória de Deus e a felicidade dos outros. Isso é conversão. Isso é o que eu sempre falo, né? Não apenas tirar nossa alma do inferno, mas o inferno da nossa alma. Arrebentar com esse egoísmo, destruir esse egoísmo. Por isso eles vendiam tudo. Né? Por isso eles vendiam as propriedades, motivados a viver uma vida sem nenhuma confiança em nada que esse mundo possa oferecer como segurança. O mundo nos oferece muita segurança, muitas coisas às quais nós nos agarramos para que dessas coisas nós venhamos a ter felicidade, prazer, alegria, mas eles decidiram abandonar todas essas coisas. Né? Como diz na Bíblia, que o Eugene Peterson traduziu, a Bíblia A Mensagem, tem um salmo que ele fala: bem-aventurado aquele que dá as costas para tudo aquilo que o mundo diz ter valor. Bem-aventurado aqueles que dão as costas para tudo aquilo que o mundo diz que é certo. O Eugene Peterson fala. Foi isso que eles fizeram. E eles passaram a confiar que nem só de pão vive o homem. Na verdade, que nada dessa terra, nem um pão que nasce nessa terra pode alimentar a fome da alma humana, a não ser Deus e a sua missão. Foi isso que eles acreditaram, essa igreja aqui que a gente está vendo. Eles acreditaram que amor enche barriga. O amor de Deus. Né? Porque tem um ditado no nosso mundo, na nossa sociedade, que diz: amor não enche barriga, né? Vai viver de amor? O amor de Deus nos enche a barriga. Né? A comida e a bebida de Jesus eram fazer a vontade do Pai. E eles largaram os ídolos, a confiança deles em qualquer outro sentido de vida, a não ser viver no sentido de vida que Deus colocou para eles, que era testemunhar sobre Jesus. Então eles foram convertidos, tá? De uma vida de busca de sentido no mundo ou em algo que eles mesmos poderiam pensar, para uma vida centrada na missão de testemunhar Jesus, a glória de Deus, a beleza, o amor de Deus Pai, e encontrar felicidade nisso. E hoje nós vemos um casal que não compreendeu ainda tudo isso, que faziam coisas parecidas com o que a igreja estava fazendo, tipo doar, né? Nós estamos vendo que na Ananias e Safira doaram. Poxa, foi uma quantia grande, o terreno não é barato. O que tem de errado? Por que Deus matou eles na hora, meu Deus do céu? É isso que a gente vai ver hoje. Nós vamos ver que a pirataria também existe dentro da igreja. E a pirataria, ela se assemelha muito às coisas originais. Né? Se nós formos hoje olhar para o mundo, tudo que a indústria, tudo que o comércio nos oferece, de pirata, de falso, a maior característica é que essas coisas se parecem muito com o verdadeiro, né? Se nós formos olhar uma nota, uma cédula, um dinheiro, papel moeda falso, ele é muito parecido com o verdadeiro. Só conhece o falso quem conhece o verdadeiro. Né? E da mesma maneira, se você for procurar um tênis, um relógio, um boné, seja o que for, né? A falsificação lá do iPhone é muito parecida com o original. Algumas pessoas pensam que o falso dentro da igreja é fácil de identificar, mas não é fácil de identificar, porque a maior característica do falso é que ele se parece muito com o verdadeiro. Essa oferta de Ananias e Safira era uma oferta falsa, não era uma oferta que vinha de um coração, como eu falei agora antes, desse coração que entendeu o sentido da vida, abandonou-se na confiança em Deus, acreditou que o amor de Deus enche barriga, isso vai dar o sentido da vida deles, e que Deus proverá, e que importa o hoje, amanhã trará o seu próprio mal, e que nós devemos olhar para as aves do céu e ver que Deus sustenta elas e vai nos sustentar, né? Não veio de um coração assim, não. Veio de um coração que ainda não compreendia o evangelho, estava impregnado de religiosidade fria, tá?
Então, nós vemos em Ananias e Safira o mesmo orgulho e o mesmo pensamento, o mesmo comportamento de tantos outros que vieram até Jesus, como por exemplo o jovem rico, né? Tentando, Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Nicodemos, como eu posso fazer, Senhor, para herdar o reino dos céus? Ananias e Safira ainda não tinham abandonado aquele pensamento religioso de conquistar a divindade, né? Com algo que é possível ao homem fazer. Mas eu vou entrar nisso em breve. Eu queria olhar com você aí o versículo a versículo para a gente entender essa história melhor. No versículo 36, então, já foi dito aqui que um levita, né, chamado José, entrega tudo que tem aos pés dos apóstolos. Versículo 36 e 37 nos é dito que tinha um José, que tinha um apelido de Barnabé, que significa filho da consolação. Ele era natural de Chipre, ele tinha um terreno, né? E a gente sabe pela lei de Deus que era proibido aos levitas terem terrenos, porque sempre aos levitas era dito que o Senhor era a herança deles, e eles não teriam terra em Israel, porque a terra deles era a terra prometida, então eles tinham que viver como peregrinos esperando a terra prometida, e que não era lícito aos levitas ter uma propriedade. E eu não sei porque esse levita tinha uma propriedade, mas o fato é que ele decide vender, ou seja, ele se arrepende e ele vem e faz o mesmo que a igreja estava fazendo, de coração. Mas nós vemos no versículo 1 do capítulo 5, que esse homem, Ananias, ele trama um plano com a sua mulher. Ele vende uma propriedade, ele fica com uma parte do valor, está dizendo no versículo 2. A sua mulher sabia disso, e a sua mulher não o repreende. Aqui nós vemos o pecado de omissão das mulheres, quando veem os seus maridos fazendo algo de errado diante de Deus, e sendo cúmplice no seu pecado, né? É isso que essa senhora, dona Safira, faz, né? Ela sabe e ela não faz nada, tá? Então ele leva uma parte restante, diz o versículo 2 do capítulo 5, e coloca aos pés dos apóstolos também, e dá essa oferta hipócrita diante de Deus, porque é uma oferta que não vem do coração, né? Então no versículo 3 nós vemos Pedro cheio do Espírito Santo. Na hora ele já percebeu, ele fala: Ananias, por que Satanás encheu teu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno. Então ali Pedro, ele tem uma revelação, e ele traz à luz, né, o pecado daquele homem, e então ele explica algo que nós precisamos aprender, que o pecado é loucura. Sempre quando eu converso, tem um pastor que é muito amigo meu, que a gente conversa sempre, que é o pastor Fábio, e sempre que a gente conta das tragédias que a gente vivencia no nosso dia a dia, sobre pessoas afundadas no pecado, e eu começo a contar para ele como a pessoa está vivendo, ele conta para mim como a pessoa está vivendo, a gente sempre termina falando: pecado é loucura. Pecado é loucura. A Bíblia fala: o pecado é loucura, né? É tão louco isso, porque Pedro fala: cara, o terreno não era teu. Não era teu o terreno. Se tu queria o terreno, tu vendeu. Tchê, depois que tu vendeu, o dinheiro não era todo teu. Alguém te pediu alguma coisa. Então por que tu, meu Deus, se tu queria o terreno, por que tu não ficou com o terreno? Por que tu veio ofertar um negócio que tu não quer ofertar? Não tem sentido. Se tu queria dinheiro, por que tu não ficou com dinheiro? É isso que ele está dizendo no versículo 5. Do versículo 4, perdão. Enquanto possuías não era teu, e depois de vendido o dinheiro não estava em teu poder, como planejaste isso no coração? Ou seja, tu é maluco, cara. Tu não mentiu a homem, mas a Deus, ele está dizendo. Por que tu fez essa bobagem? E no versículo 5, Pedro já prevendo: ai meu Deus, já estou vendo o que vai acontecer. Ao ouvir essas palavras, Ananias já caiu morto na hora com ele ali. Caiu morto, mortinho da Silva. Ananias, puf, morreu, caiu. Então, sobreveio grande temor a todos que souberam disso. Imagina só a cena, irmãos. Imagina a cena. Tentem entrar no mundo daquela época. Imagina que na igreja alguém vem e traz uma oferta e diz: ó, pastor, também quero dar o meu terreno. Eu digo: filho, para que isso? Está mentindo a Deus. Pum. Imagina a cena. Acho que ninguém mais ia querer brincar de ser bonzinho, né? De aparecer.
Então os mais novos, sempre os mais novos têm que trabalhar mais na igreja, né? Fazer mais força, porque os velhos têm dor nas costas. Então sempre os mais novos, diz ali, os mais novos levantaram, depois os mais novos também fazem a limpeza do corpo de Safira, né? Então, os mais novos levantam-se, cobrem e carregam para fora e sepultam, né? E os mais velhinhos ficam lá esperando a juventude fazer o trabalho. Então a esposa vem, depois de um intervalo de 3 horas, fala ali no versículo 7, por quê? Porque no templo eles tinham as orações de 3 em 3 horas, né? Então essa mulher, ela era religiosa, ela veio num turno e disse, amor, tu faz esse turno, eu faço o próximo, que a gente é piedoso, a gente se reveza, né? Então ela vem 3 horas, britanicamente depois, e chega, sem saber o que tinha acontecido, né? Então, no verso 8, Pedro faz a pegadinha com ela, né? Foi por esse valor, dá uma chance para ela se arrepender. Safira, vem cá, teu marido nos entregou um dinheiro aqui, foi por esse valor que venderam o terreno mesmo assim? Foi por esse valor, com juros e correção monetária. Então Pedro fala no versículo 9, por que tu combinou colocar à prova o Espírito do Senhor no teu marido? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora já te esperando, eles vão te levar também. Na mesma hora ela cai aos pés dele, versículo 10, e morre. Então os mais novos entraram de novo, acharam morto, levaram para fora, sepultaram ao lado do marido. Imagina a lápide deles. O que estava escrito ali, será? O que seria bom para escrever na lápide deles? Não sei, fica imaginando aí. Então eles tiram o corpo. No versículo 11 é nos dito que muito temor toma conta de toda a igreja, de todos que ouviam, né, essas coisas. Imagina essa notícia se espalhando. Imagina só, irmãos, a gente está falando de um tipo de religiosidade onde Deus exige a forma com que o culto deve ser prestado a Israel. E se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver constantemente que aquelas ofertas que Deus requeria do povo, elas eram oferecidas sempre de uma forma religiosamente mecânica, desprovida de vontade. Os profetas do Antigo Testamento chegam a dizer que o povo, quando oferecia no templo o sacrifício dele, diziam, ai que canseira, é tanto bicho, é tanta oferta de cereal, que cansaço, é tanta festa para ir para Jerusalém, subir ao templo e adorar a Deus. Meu Deus, a gente está cansado disso, né? A gente vê um padrão de religião legalista, mecânica, sem amor, sem vontade, sem paixão, sem sentimento, mas aquela coisa bem mecânica mesmo. E agora a gente vê que esse comportamento não mudou em Ananias e Safira. Eles vão lá, tem que dar então para fazer parte desse negócio aí de ser cristão. Como é que funciona? Agora não é mais bode que tem que dar, não é mais ovelha, como é que funciona? É dinheiro, então vende lá, a gente pega uma parte, tá? Tem que dar, a gente dá mesmo. Sabe? Bem assim, tem que dar o dízimo lá, tem que dar, pega aí e dá. Sem nada, a não ser religião, né? E aí tu imagina o burburinho que começa ali entre eles. Parece que Deus não vai mais aceitar isso. E começa a se espalhar entre todos que iam no templo, que uma oferta foi rejeitada e que na mesma hora eles morreram. Imagina o temor do povo indo oferecer do mesmo jeito no templo e pensando, e agora? Nunca tinha acontecido para eles, né? Já tinha acontecido lá no começo da história bíblica, 2 homens que tentaram oferecer um fogo estranho a Deus, né? Uma oferta a Deus, que foram mortos na hora. Já tinha sido lá oferecido por Caim, irmão de Abel, uma oferta a Deus, que Deus não se agradou também, né? Mas assim, na hora, cair assim diante do povo inteiro, um casal que tentou oferecer algo a Deus e não foi recebido, aquela notícia se espalhou, a notícia de que Deus havia rejeitado uma oferta. Então começou a ter temor dentro do povo. Eles começaram a entender que Deus não ia aceitar qualquer coisa, né? Então, no versículo 11 nos é dito desse temor, e no versículo 12 nos é dito que muitos sinais continuavam acontecendo pelos apóstolos, tá? E eles acharam um cantinho lá no templo, que era junto ao pórtico de Salomão. Ali ficou sendo o cantinho deles no templo, e eles ali pregavam o evangelho e realizavam curas.
E olha o que é dito para a gente no versículo 13, que embora o povo admirasse muito o que estava acontecendo, preste atenção, porque parece contraditório, o versículo 13 e o 14 parece que eles se contradizem, mas não se contradizem. No 13 é dito que embora o povo admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de se juntar a eles. Ninguém do povo judeu tinha mais coragem de ir para perto deles. Mas em contrapartida, no versículo 14, é dito que cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de pessoas. Ué, mas parece incoerente, no versículo 13 é dito que ninguém do povo queria mais se chegar a eles. No versículo 14 está dizendo que mais e mais pessoas chegavam a eles. É que no versículo 13 está dizendo que ninguém dentre o povo queria chegar perto deles. Mas no versículo 14 é dito que os crentes iam até eles. Esse sinal separou a multidão dos cristãos sinceros. Separou aqueles curiosos, aqueles interesseiros religiosos, aqueles que estavam ali só por estar para ver o que acontecia, né? Daqueles que tinham sinceridade no coração para seguir a Jesus e ouvir a mensagem. Então, enquanto os religiosos iam embora, e eu acho que toda a igreja bíblica acontece isso, quando o sermão realmente é pregado, quando a palavra é pregada, muitos daqueles que viviam há anos, às vezes, em igrejas, ao ouvir um sermão de verdade, eles dizem, acho que aqui, nesse lugar, não vai rolar, eu não vou ficar. Eu acho que eu vou para um outro lugar. Porque a palavra, ela divide sempre. A palavra sempre vai dividir as ovelhas dos bodes. Sempre. Né? O próprio Charles Spurgeon dizia que a função da igreja não é entreter os bodes, mas alimentar as ovelhas. Né? Então, aqui ficou clara essa divisão entre religiosos e entre pessoas sinceras que querem seguir a Deus. Tá? E no versículo 15, a igreja vivia um avivamento, então doentes eram colocados, né? Pedro passava, eu acho que quando eu li Paulo, né? Mas eu acho que eu li errado, né? Mas agora eu vi aqui, então, quando Pedro passava, até a sombra de Pedro curava, tá? Então, nas cidades ao redor também muita gente fazia caravana, alugava, né, jegue para ir lá e levava os doentes e os espíritos imundos e todos eram curados. Então, o que acontece depois desse milagre? Qual é a resposta do sumo sacerdote? Qual é a resposta daquele grupo religioso que cuidava das coisas do templo ao ver a glória de Deus se manifestando em meio ao povo? Aqueles homens, líderes da religião judaica, eles sabiam o que era juízo de Deus, segundo a Bíblia, segundo a Escritura. Eles viram claramente um homem oferecendo um sacrifício a Deus e sendo fulminado na hora. Eles viram milagres a ponto de sombra dos apóstolos curarem, coisa que eles nunca ouviram falar que Moisés tinha feito. Era notório e claro para os líderes da religião em Israel que aquilo era uma obra de Deus. Qual é a resposta deles a isso? Inveja. Por quê? Porque não veio por meio deles. Porque o avivamento não veio por meio do grupinho deles. Então no versículo 17 é dito que o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram tomados de inveja. O que eles fazem? Eles prendem os apóstolos, verso 18. Por quê? Porque eles querem o monopólio da fé. Eles querem controlar a religião. E sempre tem esses nos nossos dias, né? Que se o avivamento não vier do centro deles, do mundinho deles, né? Se a verdade não sair da pena deles, então não é bonito, né? Não é legal. Não é agradável. Só se alegram quando as coisas acontecem no reino e no mundinho deles. Existem igrejas fechadas dentro delas mesmas, que não conseguem se alegrar com o que Deus faz fora. E nem se alegraria se Deus quisesse fazer um avivamento fora da sua igreja. E não se alegra quando a verdade está sendo pregada fora. Existem igrejas que, se houvesse um avivamento e começasse a pregar a verdade, não sobreviveriam mais, porque elas só vivem de denunciar a mentira e o erro, né? Elas só vivem da confissão de fé, elas só vivem do tradicionalismo. A hora que elas tiverem que pregar o evangelho positivamente, com substância, não tem mais o que fazer, porque a única coisa que sabe é falar mal dos outros, né? Esse grupo aqui estava com inveja, mandou prender eles. Porque eles tinham o que a religião não tinha, eles tinham vida do alto.
algo que a religião não pode produzir, o tradicionalismo não pode produzir. Então eles prendem os apóstolos, tentando prender a palavra de Deus. E no versículo 19 nós temos uma primeira palavra ali que é mas. E bendito seja o nosso Deus, porque sempre que um filho de Deus está em uma situação adversa, nós temos esse mas, né? Homens de Deus sofrem, mas o Senhor sempre está com eles. Homens de Deus choram, mas o Senhor sempre os consola. Homens de Deus podem cair, mas o Senhor sempre os levanta. Homens de Deus podem passar fraqueza, mas o Senhor é a sua força. E sempre que nós vemos esse mas, nos aponta para uma ação de Deus intervindo em meio a um cenário onde aparentemente não há esperança. Então, aonde não há esperança, acontece esse mas de noite um anjo do Senhor abre as portas do cárcere e livra eles. E o que o anjo manda eles fazer? O anjo manda eles anunciar o evangelho. Versículo 20, o anjo fala, olha, a gente não pode, mas vocês devem anunciar o evangelho. Versículo 20, vão, se apresentem no templo e continuem anunciando ao povo todas as palavras da vida. Então no versículo 21, de novo, os apóstolos proclamam o evangelho, né? Eles entram de manhã no templo, continuam anunciando o evangelho, e de novo o sumo sacerdote chega, né? E convoca o sinédrio, dessa vez 70 homens. O sinédrio era uma reunião de 70 homens para julgar um tribunal, tá? Leva eles lá, com todos os líderes religiosos, e de novo eles enviam guardas para olhar o cárcere, para ver se tinha algum problema com as trancas, por que eles estão soltos. Os guardas vão lá, versículo 22, não encontram eles na prisão, voltam, falam para eles, olha, estava tudo trancado, eles não estão lá dentro, a gente não sabe o que está acontecendo, ninguém saiu da guarda aqui, todo mundo estava cuidando direitinho, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Isso que eles falam no versículo 23. E então, no versículo 24, eles ficaram perplexos quando ouviram essas coisas. É dito tudo isso, e no versículo 25, é dito a eles, um fofoqueirinho aparece lá, né, e fala, vocês nem sabem, eles estão lá no templo, falando lá como vocês proibiram eles, né? E aí eles vão correndo lá, vamos ver o que esses caras estão falando, e aí o capitão vai com os guardas, chama o bope e fala, agora eles vão sair de lá à força, na marra, né? Mas quando chegam lá, vê, se a gente trazer esses caras à força, a multidão vai nos apedrejar, porque eles só falam palavra da vida, fazem milagre. Então vamos levar eles quietinhos. Então, sem violência, fala o versículo 26, porque temiam ser apedrejados, eles temiam o povo, a glória dos homens, mas não temiam a glória de Deus, né? Então trazem para o sinédrio, em frente ao tribunal, interrogam eles, versículo 27, versículo 28 fala, a gente não ordenou vocês expressamente a não ensinar mais desse nome, mas encheste Jerusalém desse ensino, e ainda querem lançar sobre nós o sangue deles, dizendo que nós matamos a Jesus. Vocês não entenderam quem que manda aqui? A gente proibiu vocês. E aí no versículo 29 Pedro fala, não, tu não entendeu quem que manda aqui. Ele disse, é mais importante obedecer a Deus que os homens. Quem manda é Deus, vocês podem proibir, mas nós temos um mandato superior, uma autoridade superior a de vocês. Então no versículo 30, de novo eles pregam o evangelho, eles não param de pregar, parece uma máquina de pregar o evangelho, Pedro. Ele prega o evangelho de novo para eles. É o seguinte, eu tenho só 30 segundos. Então, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vocês matastes, pendurando eles no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas. Nós não vamos parar de falar. E também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhes obedecem. Ele já falou que Deus derramou o Espírito Santo, Deus ressuscitou Jesus, eles mataram Jesus. Rapidinho ele apresentou o evangelho, em 1 minuto. Ele falou, olha, daqui a 1 minuto o bicho vai pegar para nós temos 1 minuto. Então, fique sabendo uma coisa, evangelho neles de novo. Foi isso que eles fizeram aqui. Então, qual é a resposta deles ao ouvir o evangelho? Versículo 33. Se enfureceram e queriam matá-los. Algumas pessoas, quando ouvem o evangelho, também se enfurecem com o proclamador e querem matá-lo. Ainda bem que Deus nos guarda. Então, irmãos, 3 coisas são bem importantes para a gente entender esse texto, tá? Eu vou tentar ser bem rápido, porque o texto foi bem longo. Nós precisamos entender o significado de religião,
o significado de paganismo e o significado de evangelho. Tá? Primeiro eu vou começar com o paganismo. O que é paganismo? O paganismo é uma forma de vida, né? Uma forma de existência dos homens, deles se relacionarem com Deus, ou com os deuses, ou com as divindades. São todas aquelas pessoas que não creem no evangelho, os pagãos, eles não creem na escritura, ou creem na Bíblia, mas creem em um monte de coisa, creem em vários deuses, tá? Originalmente os pagãos eram chamados aqueles que não eram cristãos, né? Em épocas remotas, você chegava ali no Egito, a religião começou em Israel, a religião começou com Abraão, Deus se manifestando, né? Adão foi passando de homem para homem, mas basicamente Deus escolheu Israel. Todas as outras nações eram pagãs, ou seja, elas também viam que existia um povo que tinha um relacionamento com Deus, e o homem, por ter dentro de si, né, essa eternidade plantada no seu coração, ele entende, olhando para o céu, que existe uma divindade, que existe uma inteligência superior, um ser espiritual, e durante todas as épocas, em todos os povos, foram criados mitos, histórias e crenças sobre Deus ou deuses, mas nada a ver com as escrituras. Então, no relacionamento pagão, o entendimento mais conhecido dos tempos bíblicos, por exemplo, então algo que a gente precisa entender é que ou você acreditava na tradição oral, isso é bem importante a gente entender, naquilo que homens de Deus iam passando para as próximas gerações. Por exemplo, lá, como é que os filhos de Adão criam em Deus? Se não tinha livro escrito, Adão contava tudo que Deus falou com ele, para os seus filhos. E como é que os filhos de Abel fizeram, né? Se ele teve filho? Como é que os filhos de Sete, os filhos de Noé, os filhos de Abraão, os filhos de Jacó, né? Eles iam contando. Olha, existe um Deus, um Criador, Ele fez a gente num mundo perfeito, tal. Só que não tinha palavra escrita. Então existia essa tradição oral, que para muitas pessoas que ouviam pensavam o quê? Imagina a tua tardinha, tu tá na tua cidade, imagina a época, não existe Bíblia, não existe nada, e existe um velho senhorzinho que quando ele toma um chimarrão, ele fala, não, eu vou contar para você como é que começou o mundo. O mundo começou assim, ó, Deus, Ele criou todas as coisas, vai ficar ouvindo... Então o que tinha na época, gente, era só história contada de um para outro. Então tinha gente que acreditava nessa história, né, que vinha lá, Deus escolheu um povo, colocou no paraíso, e tinha as outras pessoas que não criam nessa história. Então eles inventavam outro tipo de história sobre a criação do mundo, sobre a existência de um Deus, sobre o estado do homem. Então cada um tinha uma teoria. Era tipo, meu Deus, quase que eu molho a neném. Então era tipo hoje, irmãos, tá tudo tranquilo. Era tipo hoje em dia, quando tu vai ali na fila da lotérica ou do paradão, e aí alguém fala assim, ó, o problema de hoje em dia é que ninguém é honesto. Aí o outro fala, não, o problema é os corruptos políticos. Aí o outro fala, não, o problema é... Cada um tem uma teoria para o problema, né? Não, o problema é que você perdeu o valor à família. Não, o problema é que cada um tinha uma ideia. E isso que hoje a gente tem, né? A escritura. Espera só um minutinho aí, pessoal. Tá bom. Não te estressa muito. Então hoje, irmãos, a gente tem a escritura e nos diz que existe um Deus que criou o mundo, né? Criação, queda, redenção e consumação, que é o Evangelho. Criação, queda, redenção e consumação. Mas mesmo assim, hoje em dia, com todo o acesso que a gente tem à Bíblia, com tudo que a gente tem gente que tem teoria para tudo, né? Sobre Deus. Não, o importante é ter fé. Não, o importante é fazer o bem. Agora de manhã a gente estava conversando com um senhor aqui na frente da igreja, e ele, em uma frase, ele resumiu o pensamento pagão perfeitamente. Ele falou, precisamos fazer alguma coisa no Natal, né, pastor? Eu disse, vamos fazer, se Deus quiser. Eu disse assim, se Deus nos der vida, e se Deus nos der saúde, a gente pode fazer. Ele disse assim, mas a gente só faz o bem, então Ele vai dar saúde para nós, né? Porque se a gente faz o bem, Ele tem que dar saúde para nós, né? Eu fiquei, interessante, podia deixar ele falar hoje, né?
um pouco aqui sobre o pensamento pagão. Então, basicamente, o pensamento pagão se resume de um mito, se origina de um mito que chamavam lá mito de Atrahasis. Alguns acreditavam que o mundo veio de Deus, bem como a gente acredita, porque era passado da tradição oral, pai para filho, mas outros acreditavam que o mundo tinha surgido de uma guerra entre deuses, entendeu? Existia uma guerra entre os deuses, lá os deuses ficavam com fome. Isso é bem importante tu entender, bem importante. Por quê? Porque várias passagens da Bíblia, elas nos são ditas nesse contexto. Por exemplo, a passagem que diz assim, ó, eu sou o Deus que trabalha e não se cansa. É por quê? Porque no mito pagão os deuses se cansavam. Então Deus está dizendo que ele é diferente dos pagãos. Então é bem importante a gente entender o contexto da época em que eles viviam, qual era o pensamento deles, para entender por que Deus falou aquelas coisas naquela época. Tá? Então, basicamente, os pagãos acreditavam que os deuses eles se cansavam, que existiam muitos deuses, e eles precisavam comer. Olha só como é que surgiu o paganismo, eles precisavam comer. E o homem foi feito como um ser para trabalhar, para dar comida para eles. Então, basicamente, no mundo tem um monte de divindade, e o homem produz sacrifícios e oferendas de comida para esses deuses. E de onde é que veio o homem? Foi a junção lá do pior deus que eles tinham lá, o deus mais pouca-boia que eles tinham lá, o menorzinho, que eles decidiram juntar com um pouco da terra, essa divindade do céu, e fizeram o ser humano. Para quê? Para trabalhar para as divindades. Se o ser humano faz o bem, a divindade responde com o bem. Se o ser humano faz o mal, a divindade responde com o mal. Se tu quer uma boa colheita, faz o bem. Se tu quer esperar castigo, então, se tu fez o mal, tu vai receber o castigo. Isso é paganismo. Toma lá da cá. Isso é paganismo. Eu faço bem, eu recebo bem. Eu faço mal, eu recebo mal. Se eu quero a favor da divindade, o que eu tenho que fazer? Produzir para a divindade. Algumas divindades hoje em dia a gente encontra na Avenida Liberdade, na Avenida Presidente Vargas, elas gostam de pipoca. Eu não sei que Deus é esse que gosta tanto de pipoca, mas eles gostam de pipoca. Então a gente vai passar numa esquina e vai ver pipoca. Ou vai ver uma cachaça mais barata, que tem ali um charuto. Por quê? Porque estão oferecendo à divindade coisas que supostamente a divindade se agrada para quê? Para que elas tragam o axé. A força que vai trabalhar em prol daquilo que você quer. Isso é paganismo, tá? Então isso existiu entre os vikings, entre os cananeus, entre os filisteus, entre todos os povos, existiu de todas as épocas. E hoje existe ainda o paganismo. Então, algo bem claro que precisa estar na nossa mente. Então, esse era o motivo de o homem existir na cabecinha dos povos. Então, para eles, dava um trovão, bah! O Deus da tempestade está irado. O que a gente vai fazer? Vamos oferecer um sacrifício. É bem interessante que Paulo, no capítulo 17 de Atos, ele chega no Areópago e ele vai falar de Deus, e as pessoas não sabem quem é Deus, porque existia milhares de deuses onde ele estava, naquela cidade, em Atenas, e ele simplesmente fala que o Deus que ele está anunciando é o Deus desconhecido, porque existia um altar naquela cidade escrito ao Deus desconhecido, porque um dia, conta a história, que existiu um dia em que houve uma tempestade tão grande naquela cidade, tão grande, que eles começaram a sacrificar a todos os deuses gregos. E nada parava aquela cidade, nada parava aquela tempestade. Então eles falaram assim, soltem todas as ovelhas, soltem todos os terneiros, soltem todos os bezerros, soltem todos os animais, e eles vão parar aonde essa divindade que a gente não conhece está, e ela vai receber esse sacrifício, porque ela está irada contra nós e vai parar essa tempestade. Então eles soltaram todos os animais, e os animais foram para o mesmo lugar, e ali caiu um raio, eles morreram ali. Então eles parou a tempestade, e eles levantaram um altar ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Porque eles ofereciam a todos os deuses e não parava a tempestade. Então eles pensaram, então deve ter um Deus novo na parada. Vamos fazer isso. E aí Paulo chega e fala assim, o Deus desconhecido que eu vi anunciar, os caras já... Meu Deus do céu, peraí. Então, vocês entendem que é importante a gente conhecer o contexto do pensamento deles para entender a Bíblia? Então, quando Deus se apresenta dizendo assim, eu sou um Deus que eu trabalho e não me canso. Aí ele está mostrando, eu sou diferente das divindades pagãs. Então, paganismo basicamente é isso. Religião é parecido com paganismo. Religião é parecido com paganismo. A religião judaica consistia basicamente em fazer boas obras, mas boas obras que são fruto de receber o amor gracioso de Deus. Isso é muito importante.
Mas os judeus, eles excluíram a graça da religião deles. Eles excluíram graça, não existia graça para o judeu religioso. E eles fizeram da religião judaica uma religião basicamente igual ao paganismo, de toma lá da cá. Eles fizeram um sistema religioso da graça que Deus tinha dado. Deus libertou eles lá do meio do Egito, das trevas, lá do faraó, e deu para eles uma lei, para eles viverem em paz, e eles pensaram assim, o que nos livrou da mão lá do faraó, o que nos fez atravessar o Egito, não foi a bondade de Deus, não foi a graça de Deus. Em último caso, foi a observância à lei de Deus de Moisés. Vocês lembram quando Abraão, ele pede e ora a Deus para ele não destruir Sodoma e Gomorra? Em que Abraão se apoia? Mas será que não tem 50 justos lá? E por último, mas será que não tem 10 justos lá? Na concepção de Abraão, aonde havia um justo, Deus estava lá. E para o povo de Israel, eles pensavam, porque Moisés era justo, Deus foi com Israel no deserto. Sempre esse pensamento da justiça do homem. A religião se apoia na justiça do homem. Tá? O paganismo entende que não tem justiça. O paganismo entende, não tem como, existem muitos deuses, a gente nem sabe quantos deuses, é muita loucura. O que a gente sabe é que a gente tem que agradar essas divindades. A religião não, a religião se orgulha. Não, a gente sabe que qual é o Deus que existe um Deus, e a gente sabe que ele existe justiça. Ele exige justiça, então a gente vai dar justiça. O problema da religião é que ela acredita poder ser possível, eles acreditam que é possível oferecer justiça a Deus. Tá? Esse é o problema da religião. Então, os judeus fizeram um sistema de oferecer justiça a Deus por meio de boas obras. Falei sobre o paganismo, falei sobre religião. E o que é o evangelho? O evangelho é o oposto de tudo isso. Então, quando Deus faz chover pão, irmãos, presta atenção, quando Deus faz chover pão do céu, o que Deus está mostrando? Vocês vivem pensando em divindades, em deuses que vocês têm que trabalhar para dar de comer para eles. Eu faço chover pão do céu, meu Deus do céu. Eu não tenho fome, pelo contrário, vocês só comem porque eu dou. Por que Deus proibiu o povo de trabalhar no sábado? Porque ele disse assim, tem que um dia da semana vocês pararem um pouco para entender que vocês não foram feitos para trabalhar como os pagãos pensam. Vocês foram feitos para desfrutar do que eu fiz. Eu trabalhei já. Eu trabalhei 6 dias, descansei no 7. Por que eu descansei? Porque está pronto. Vocês têm só que receber graça. Eu jamais ia fazer o homem para me servir do homem, para que o homem pudesse me servir, para que o homem trabalhasse para mim, porque eu sou o Deus que trabalha e não me canso. Tudo é graça, aproveitem a graça, recebam de graça. Por isso que é ridículo querer guardar um dia na semana para oferecer a Deus, como se fosse uma obra. Se o sinal do sábado é justamente isso, mostrar que você pode descansar, porque Ele já fez a obra, meu Deus do céu. É o inverso. Jesus é o nosso sábado. Por isso que Hebreus 4 fala, quem creu já entrou no descanso. Deus está mostrando para o povo que Ele é totalmente diferente, que com Deus tudo é graça. Eles comem por graça, eles vivem por graça, eles existem por graça, tudo é bondade, é graça, é misericórdia. É isso que Deus ensina para o povo. Com o pão do céu. Mas Ananias e Safira ainda estavam impregnados. Então qual é o pecado deles? A Bíblia nos mostrou 3 vezes, Pedro fala, 3 coisas diferentes. Vocês tentaram a Deus, vocês provaram a Deus, vocês mentiram para Deus, tá? Ou seja, vocês consideraram que Deus é um Deus pagão, ou um Deus humano, porque tentar mentir para Deus, a concepção de você sobre quem é Deus é muito pequena, se vocês acham que vocês conseguem mentir para Deus, porque na concepção pagã, os deuses eles eram presos a regiões, cada deus tinha uma esfera de atuação, entendeu? Então, vai que a gente pega essa divindade fora da jurisdição dele e não percebe que a gente errou. Então, vocês estão tentando a Deus, Pedro falou, vocês estão mentindo para Deus, vocês estão colocando Deus à prova. Vocês estão loucos. Então, nós aprendemos o que disso? Que se ainda não entendemos o Evangelho, se ainda não entendemos que Jesus é quem fez tudo, e que na verdade tudo quem faz por nós é Jesus, ele fala, o meu Pai trabalha até agora e eu também. A minha comida e a minha bebida é realizar a sua obra, fazer a sua vontade.
Se nós não entendemos e descansarmos as nossas almas na palavra de Jesus que diz: está consumado, acabou. Isto é o meu corpo, esse é o meu sangue oferecido por vós, em favor dos vossos pecados. E acabou. Se nós não entendermos que a salvação pertence ao Senhor, e Ele faz, Ele salva, é graça, é generosidade, nós não entendemos ainda o Evangelho. Tudo que nós fizermos a Deus vai ser uma ofensa constante a Deus. Porque todas as nossas obras serão tentativas de nos tornarmos justos diante de Deus. Esse era o pecado deles. O maior legado de Martinho Lutero, essa semana que passou, todo mundo viu bastante coisa sobre a Reforma Protestante, né? Talvez vocês se perguntaram: poxa, mas o pastor não falou nada sobre a Reforma Protestante no púlpito. É porque eu estava esperando hoje. Então, toda essa luta de Martinho Lutero e da Reforma Protestante foi para trazer apenas a verdade única, de que a salvação é pela graça. O maior legado de Lutero foi a doutrina da justificação pela fé e da Reforma Protestante. O que é a justificação pela fé? Fé na bondade de Deus. Fé na bondade de Deus. Que é possível existir um Deus bom o suficiente para fazer aquilo que nós não fazemos, a ponto de, inclusive, entregar o único sacrifício possível para nos salvar, que é o sacrifício do seu único filho, né? Como eu sempre falo, e não canso de falar porque eu não canso do Evangelho, aquela oferta que Abraão recebeu no lugar do seu filho, estava lá com o seu filho Isaque pronto para sacrificar, mas ele não precisou sacrificar o seu filho. Algumas pessoas exaltam Abraão e falam: não, mas Abraão estava pronto para sacrificar. Mas ele não precisou do sacrifício. A grande verdade é: eu não preciso do seu sacrifício. Eu tenho o meu próprio sacrifício. Deus proverá. No monte Deus proverá. E quando o coração de Abraão explodiu ali, pensando no único filho dele que ele se perderia, ele atinou para a verdade de que Deus sentiu a mesma coisa. Que Deus também estava ali perdendo seu único filho, e que o coração de Deus, por escolha própria de Deus, também iria sangrar, se é que pode o coração de Deus sangrar, pelo oferecimento do seu único filho. Então Abraão atinou para a verdade de que é a bondade de Deus que nos conduz à salvação e nos dá a salvação. Porque Deus um dia iria dar o seu único filho, assim como Abraão sentiu na pele a dor de dar o único filho. Então Abraão entendeu a bondade de Deus. Então por isso a Bíblia fala: herdeiros da fé de Abraão. Herdeiros da fé de Abraão. Essa confiança na bondade de Deus, sabe? Isso é Evangelho. Confiança na bondade de Deus. E toda vez que alguém deixa de crer na justificação por essa fé, ela não entendeu o Evangelho. Martinho Lutero lutou por algo que os reformadores chamaram sola fide, em latim, ou somente a fé, que significa que a fé verdadeira, ela produz justificação em boas obras. A fé produz justificação em boas obras, e não o contrário. O contrário, que é o pensamento religioso de que a fé e as boas obras rendem justificação. A fé e as boas obras não rendem justificação. A justificação é produzida apenas pela fé. Martinho Lutero brigou somente pela Escritura, né? Eu vou fazer um resumo bem rápido para vocês. A Reforma Protestante, ela brigou somente a fé, nos mostrando que somente a fé na bondade de Deus nos salva. A Reforma Protestante lutou por somente a Escritura, porque na época onde houve a Reforma Protestante, quando houve, a Igreja Católica brigava para dizer que a tradição ensina e impede igualdade com a Escritura. Era o que estava acontecendo aqui. Ananias e Safira, eles acreditavam na tradição mais do que na palavra do próprio Cristo, mais do que na palavra dos apóstolos. Eles acreditavam na tradição, eles estavam impregnados de tradicionalismo, tá? A Reforma Protestante veio nos lembrar que somente a Escritura é a verdade. Outra verdade também que a Reforma nos trouxe é somente a graça. Significa que boas obras não conseguem dar nada diante de Deus. Outra verdade que a Reforma nos deu é somente Cristo, ou seja, somente Cristo pode fazer a mediação entre nós e Deus. Prestem atenção, irmãos. Ananias e Safira vêm, olha o que eles viram. Antes dele, quem estava na fila da oferta? O levita. Antes deles, na frente deles, o levita ofereceu. Então eles pensam assim: mas se esse sacerdote está oferecendo algo para os apóstolos, é porque os apóstolos têm um sacerdócio superior, eu acho. Eu acho que eles são levita melhor.
Eu acho que eles têm mais unção. Eu acho que eles têm mais autoridade. Eu acho que é por meio deles agora que Deus está falando. Sabe esse monte de gente que procura a última novidade de Deus? Onde Deus está atuando, onde Deus está fazendo? Então, eles não entendiam que somente Cristo é o mediador. Eles sempre esperavam em homens a mediação. Tá? A reforma nos deu esse legado de acreditar somente em Cristo como único mediador entre Deus e os homens. E o último brado da reforma foi: somente a Deus nós devemos dar a glória, que é a sequência lógica de tudo isso, né? Se é somente pela fé, somente pela graça, se somente a Escritura é a verdade, né? Se somente Cristo é o único mediador, é óbvio que toda salvação é somente pela graça. Então a reforma lutou pelo Evangelho. Só que não adianta a gente ficar parado no século XVI. A gente tem que vir e trazer para hoje isso. Porque no Novo Testamento a gente já está vendo aqui que precisavam de reforma. Tanto é que os apóstolos vieram e reformaram a religião deles na época. No século XVI, a reforma protestante tentou reformar. E eu pergunto a vocês: o que vocês acham que impera na maioria das igrejas hoje? O pensamento pagão, o pensamento da religião ou o pensamento do evangelho? É óbvio que o pensamento da religião e o pensamento pagão. Algumas igrejas evangélicas são totalmente pagãs. Você vai lá e faz um sacrifício para receber algo. Outra porcentagem enorme da igreja é religiosa. Eu faço algo, agora eu não sei, peraí, eu errei hoje, não estou mais salvo. Amanhã eu acertei, estou salvo. Amanhã eu errei, agora eu estou perdido. E agora eu estou salvo. É como se fosse bem me quer, mal me quer. Um dia eu sou de Deus, eu sou adotado. Agora eu fui expulso da casa de Deus. Não, agora eu fui adotado de novo. Agora eu fui expulso. Nasci de novo, morri de novo. Agora eu nasci de novo, morri de novo. Eu não entendo como alguém pode nascer de novo várias vezes. Não entendo como alguém pode ser justificado de novo várias vezes. Como alguém pode ser adotado, salvo, redimido várias vezes. Não entendem, não entenderam o evangelho, ainda ficaram com a religião impregnada. Não, é pelas minhas obras, pelo meu desempenho, pelo que eu faço. Ananias e Safira. E parece fácil entender isso, né? Parece fácil, mas não é fácil. Tá, pastor, a gente entendeu o pecado deles. O pecado deles é tentar a Deus, é tratar a Deus como uma divindade qualquer, ou como um ser humano, e ainda achar que a gente pode ter justiça própria, ou obter o favor de Deus. Mas por que tinha que matar eles na hora? Porque aquela morte ali, se alguém um dia perguntar para vocês, por que Deus matou Ananias e Safira? Aí vocês falam assim, porque naquele dia Ananias e Safira foram o sermão de Deus para aquela congregação. Porque naquele dia, Ananias e Safira foram o sermão que Deus pregou para aquela congregação. Deus trouxe a disciplina na hora sobre eles. E Ele pregou, através daquele ato, um sermão para a igreja mostrando que com Deus não existe barganha. Com Ele não existe compra. Com Ele não existe paganismo. Com Deus não existe toma lá da cá. Ele é Deus, só Ele é Deus, somente Ele é bom, somente Ele salva, somente Ele faz. O homem não pode fazer nada. É isso que Deus pregou naquele dia, para aquela congregação. E aquela congregação deveria aprender, e nós devemos aprender. E falando assim, o evangelho da graça parece muito simples e muito fácil. Então significa que é somente receber pela fé? Sim. Mas ao mesmo tempo, esse evangelho que parece tão fácil, ele dinamita o orgulho dos nossos corações. E o orgulho é o maior pecado do homem. E o orgulho sempre será o primeiro e último inimigo desse evangelho. Tá? E o orgulho vai se manifestar de 3 maneiras. Talvez você pense, enquanto eu falo isso, não, mas eu não tenho problema com orgulho. Eu recebo tranquilamente a graça de Deus. Eu recebo a salvação em Jesus. Então a gente vai fazer o teste agora. 3 formas de orgulho. A primeira, tentar ser feliz à parte de Deus. Tentar ser feliz à parte de Deus. Ainda acreditar que há felicidade no pecado. Isso é uma forma de orgulho. Porque Deus está dizendo, não há felicidade no pecado. O pecado é morte, filho. O pecado é morte. Meu filho teve que morrer por causa do seu pecado. E o pecado só produz morte. Na versão do Eugene Peterson da Bíblia, a mensagem, ele fala, o caos atrai o caos. O caos só atrai o caos. O pecado só traz morte. Não, mas eu não sou orgulhoso. Se você vive no pecado, buscando felicidade no pecado, isso é um orgulho tremendo. É declarar que Deus está errado, que Deus é mau.
Deus é mau em fazer mandamentos protetivos, né? Esse amor vigilante de Deus, Deus é mau com tudo isso. Eu vou ser orgulhoso a ponto de eu definir o que é bom. Isso é orgulho puro. Tá? Segunda forma de orgulho, não confessar o pecado, porque o pecado é humilhante. E esperar você conseguir abandonar o pecado para ir até Deus confessar o seu pecado. Porque você está de novo querendo ir como Ananias e Safira com algo para entregar. Você não consegue se lançar humilhado diante de Deus. Olha, não, é porque eu sou mesmo uma porcaria. Não, mas aquele orgulho. Ou então ficar se autopunindo com o pecado. Muitas vezes nós fazemos isso. Não, vou continuar no pecado, porque o pecado me faz sofrer, eu tenho que sofrer. Achando que vai causar a própria expiação da culpa. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Outra forma de orgulho, a religiosidade. Talvez você não tente ser feliz à parte de Deus. Talvez você não fique adiando o seu arrependimento, sua humilhação e a sua confissão diante de Deus. Mas talvez você finge. Talvez você é um hipócrita, como Ananias e Safira. E decidiu passar a vida inteira fingindo. Essa vida falsa de amor a Deus. Aonde só há aparência exterior, mas lá dentro é vazio, seco, oco. Não tem nada de amor a Deus. Ananias e Safira não entendiam que a religião não pode redimir nossa culpa, não pode nos fazer felizes, não honra a Deus, e nós precisamos ser libertos dessa mentalidade. Nós precisamos urgentemente ser libertos disso, porque isso é uma cadeia que transtorna. Pastores precisam ser libertos disso. Tá? Muitos pastores são tentados a ser pastores itinerantes, viver pregando em várias igrejas. Por quê? Porque isso é sucesso, né? Na religião, tentar uma aparência, ou então no número de pessoas que cresce na igreja, 10 mil pessoas, 1000 pessoas. Nós não temos numerofobia, tá? Nós não temos medo de números, mas nós também não temos numerolatria, né? Uma tentativa absurda de alcançar números absurdos. Os pastores e todos os cristãos precisam, nós todos como os filhos de Deus, nós precisamos entender. Nós precisamos ser renovados dessa mentalidade de sucesso, esse medo de chegar diante de Deus com fraqueza, esse medo. Ananias e Safira, eles tiveram medo, gente. Esse é o coração do pecado, eles tiveram medo. Mas por que eles tiveram medo de Deus? O que um Deus bom pode fazer de mal pra gente? Eles tiveram medo de chegar diante de Deus e assumir assim, ó, a gente não consegue fazer que nem eles, a gente não quer dar. A gente é podre. Sabe o que é, Deus? Eu nunca ia conseguir vender uma propriedade minha e dar na igreja. Eu sou isso aí. Tu me aceita assim mesmo, podre, egoísta, eu só penso em mim. Ananias e Safira tiveram medo de chegar e acreditar que existe um Deus que consegue enxergar para isso e salvar e ser bondoso para com isso. Mas eles tentam de alguma maneira mascarar e tentar chegar diante de Deus com uma religião e dizer: eu acho que eu consigo um pouco. O que o senhor acha? Tem esperança para mim? Eles quiseram chegar com algo diante de Deus. Nós precisamos viver uma fé simples, reconhecendo quem somos e principalmente reconhecendo que podemos ser maus, porque temos um Deus bom. E que enquanto nós não falarmos como Paulo, miserável homem que eu sou, eu sei de uma coisa, que Deus morreu pelo pior dos pecadores. Ele fala: qual sou eu? Se nós continuarmos com essa síndrome de Ananias e Safira, essa cadeia, essa prisão que sempre tentar algo diante de Deus, nós ainda não conhecemos a Cristo, ainda não conhecemos o amor de Deus, o Evangelho. Nós ainda estamos nos agarrando em coisas do mundo, em coisas que o mundo acha valioso para tentar felicidade ou a expiação da nossa culpa. Nós precisamos acreditar que existe um Deus, que Ele salva pecadores sem esperança. Se você não tem esperança, então é para você o Evangelho. Se você tem alguma esperança no que você pode fazer, o Evangelho não é para você. Pode ir embora. Pode ir embora. Se tu pensa assim: não, eu ainda acho que eu posso fazer alguma coisa, pode ir embora. Agora, se você não tem mais esperança, o Evangelho é para você. O Evangelho é para os pobres de espírito.
para os falidos espiritualmente. O pobre ele não tem condições, ele assume a falência, ele diz, eu não tenho como, me salva. O evangelho é para os doentes, não para os sãos. O evangelho é para quem está perdido. O evangelho é para quem reconhece essa bondade de Deus. O que eu acho interessante, se eu não me engano, em João 4, é um versículo que diz assim, é antes da história de Jesus com a mulher samaritana. É a última história que eu vou contar e depois eu vou encerrar o sermão, tá, irmãos? Prometo. Ele vai ter a conversa com a mulher samaritana. Samaria era uma localidade terrível espiritualmente. É onde a mentira imperava sobre a fé. Eles criaram lá uma nova capital, um templo pirata, uma religião misturada, pagã com religião. Era qualquer coisa Samaria. Tanto é que os judeus nem falavam com os samaritanos. Nem falavam. Os judeus diziam que aquela terra era amaldiçoada. Eles diziam assim, não queríamos nem passar por lá. Pisar lá já é ofensa pra gente. E aí está escrito assim, e Jesus precisava passar por Samaria. Em algumas versões diz assim, e era necessário que ele fosse a Samaria. Mas por que era necessário que Jesus fosse a Samaria, meu Deus do céu? Por causa da mulher samaritana. Por causa da mulher samaritana. Era necessário que Jesus fosse a Samaria. Mas por que era necessário que Deus fosse até a Samaria e visitasse Samaria? Porque em Samaria existia uma mulher totalmente afastada da religião, totalmente desesperançada, uma mulher que já estava no 5º caso conjugal dela, era o 5º homem que ela tinha. Ela não tinha mais esperança, ela não tinha mais felicidade, ela não tinha mais alegria, ela não tinha mais nada. Ela ia no poço meio-dia buscar água. Por quê? Porque com certeza aquelas mulheres falavam mal da vida dela. Algumas pessoas em Samaria ainda iam no templo em Samaria ofertar. Algumas desciam a Jerusalém para ofertar a Deus, para cultuar a Deus. Mas aquela mulher não era uma religiosa. Ela não ia mais. Ela decidiu, eu não vou mais. Esse negócio de igreja, religião, eu estou fora. O meu negócio é vir meio-dia, pegar minha água e voltar para casa, longe das fofoqueiras. Porque para mim não tem esperança. Eu não tenho marido. Eu não tenho as credenciais. Eu nem sei se é em Samaria ou em Jerusalém que eu tenho que adorar. Eu ouvi falar que um dia vai vir um Messias. Quem sabe, se ele for bom, muito mais do que eu imagino que ele seja, um dia ele venha para mim. E quem sabe ele me ensine para onde que eu devo adorar, se é em cima, se é embaixo, se é no norte ou no sul. Mas uma coisa eu sei, eu não tenho mais esperança. Aquela mulher vai com aquele pote vazio de água lá, que simboliza a vida dela vazia e seca, sem esperança, né? Noites solitárias que eram acompanhadas pela companhia daqueles homens para tentar enganar um pouco a solidão e o vazio da vida dela, e ela ia todo dia. Ela não fazia as orações dela 3 vezes ao dia, 10 vezes ao dia, ela não fazia o jejum dela como todos os religiosos. Ela não tinha religiosidade, mas era necessário que Jesus fosse até Samaria. E ele se apresenta até essa moça, e quando essa mulher enxerga em Jesus um padrão religioso, ela meio que percebe, tem algo de profeta nesse cara. Ele é meio místico, ele é meio religioso, e não sei qual grupo ele deve ser, mas ele vai vir com um papo de religião, eu acho. Eu acho que ele vai vir com um papo de religião. E aí ela já quer falar uma história de religião com Jesus e fala, eu sei que eu tenho que procurar adorar num lugar melhor, se é em Samaria, em Jerusalém, eu não sei, o que o senhor me diz? Eu sei que quando vir o Cristo, quem sabe pode ter esperança para mim. Aquela mulher basicamente ela estava dizendo o seguinte para aquele cara, olha, tu está vindo querer me trazer religião, eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais esperança. Quem sabe um dia, se vir um profeta, o Salvador, possa existir esperança para mim. E aí eu vou ficar sabendo onde é que eu tenho que adorar direito, e aí eu vou fazer direito as coisas. Quem sabe eu dou uma retomada na minha vida. Tchau. Foi isso que ela fez. Quem sabe, se um dia eu atinar para seguir a Deus religiosamente, eu vá. Mas primeiro eu tenho que saber onde é que é, qual é a religião certa, onde é que é o templo certo, como é que faz tudo certo. Quem sabe acontece. E aí Jesus vai lá e fala para ela, eu sou o que vos fala. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias.
contrariando toda a lógica da religião, procurando uma mulher, assim como procurou Zaqueu, um publicano. A casa daquela mulher não tinha uma Bíblia aberta, gente. A casa daquela mulher, com certeza, tinha poucos móveis. Se vocês já visitaram a casa de uma mulher que teve muitos homens, ou de uma mulher da vida, vocês vão ver uma casa com poucos móveis, muitos cosméticos, uma cama, só um sofá. Por quê? Porque a vida dela era em prol disso. Se você visitar a casa de uma pessoa que trabalha com estelionato, roubo, como os publicanos trabalhavam, os cobradores de impostos, o que você espera ao entrar na casa de um traficante? O que você espera ao entrar na casa de um estelionatário? Você espera fotos da família? Você espera uma Bíblia aberta? Não, são casas mal limpas. São casas onde não tem o cheiro da religião. São casas onde existe com certeza um cinzeiro cheio de cigarro, um baralho no canto, um copo com meia cerveja, latinhas espalhadas para todos os cantos, garrafas de vodka. Vocês já foram em um lar assim, onde não tem cheiro de fé, de esperança, um lugar onde não tem nem sequer a esperança, porque aonde você olha, aí no canto lá tem um santinho, no chão tem uma estatuazinha de uma outra divindade. Era essa a vida do publicano, era essa a vida dela. Como eram as noites deles? Como é que eles dormiam? Vocês acham que o publicano, ele dormia, antes de dormir ele se arrependia, ele pedia perdão? Ou ele achava que tinha esperança? Essa mulher samaritana, quando ela chorava, quando ela ia dormir, ou quando ela acordava, será que ela pensava em Deus, alguma coisa assim? Não! Seco, vazio. Mas o amor de Deus se manifesta a ele. Jesus fala: hoje eu vou jantar na tua casa, Zaqueu. Jesus veio acabar com esse pensamento religioso de que você pode obter alguma coisa diante de Deus, porque naquela época sentar para jantar com alguém era muito superior, significava muito mais do que hoje em dia. E Jesus, o que ele vai ter para conversar com Zaqueu, meu Deus do céu? O que Jesus vai ter para conversar com a mulher samaritana? Só história triste. Tem um amigo meu do futebol que quando eu começo a contar as minhas histórias do futebol para ele fala: ih, lá vem história triste. Ele fala: o Rafael só tem história triste no futebol para contar, porque ele só sofreu jogando bola por aí pelo Brasil inteiro. A mulher samaritana e Zaqueu só tinha história triste para compartilhar com Jesus. Mas Jesus estava interessado. Jesus estava interessado em ouvir dos fracassos deles. Jesus estava interessado em ouvir das noites mal dormidas. Jesus estava interessado em ouvir aquela mulher samaritana dizer: olha, vocês não imaginam comigo que quando ela ia do percurso da casa dela àquela fonte, ela não pensava 20 vezes aonde ela tinha errado, em qual encruzilhada ela entrou errado e se dava tempo de voltar ainda. Zaqueu também ali cobrando impostos dos seus irmãos, quantas vezes ele pensou: será que dá tempo de eu voltar atrás? Jesus queria ouvir eles falarem: olha, quantas vezes eu achei que nunca mais daria tempo, aquela vez eu fiz isso, essa vez eu fiz aquilo. Jesus estava interessado em ouvir história de fracasso. Nessa manhã a gente precisa entender que Jesus quer ouvir fracasso da gente. Jesus, Deus, ele cria as coisas a partir do nada. Enquanto o homem for alguma coisa, ele não pode fazer nada. Ele não quer ver a nossa religiosidade, ele não quer ver o quanto a gente sabe cantar, ele não quer ver nada além de pessoas fracassadas, reconhecedoras, que são pobres de espírito, que choram e têm fome e sede de justiça, que serão consolados, serão fartos, verão a Deus. É isso que essa história de Ananias e Safira vem nos ensinar, que nós precisamos ter fé no pão e no cálice, que é por nós de fato, e que é de graça de fato, e que é bondade de fato, e que Deus não exige nada da gente, porque a gente não tem nada a dar a Ele. Irmãos, que a gente possa aprender nessa manhã sobre o amor de Deus, tá? Que ninguém vá embora essa semana e fique pensando que pode, pelo amor de Deus, agradar a Deus com algo que faz, comprar de Deus alguma coisa. Nós devemos viver em boas obras, as quais o Senhor nos preparou antes da fundação para que andássemos. Isso não se questiona, tá? Mas essas boas obras, elas são fruto
de um reconhecimento desse amor de Deus, e não tentativas de comprar o amor de Deus. Então eu quero te convidar para ficar em pé, aqueles que querem participar do pão e do cálice, e participar dessa salvação, nessa manhã. Tá? Vamos todos ficar em pé, aqueles que querem participar do pão e do cálice, entendendo o que foi feito por nós, entendendo o Evangelho, e esperando na graça de Deus que nos faça confiar que um dia Ele vai destruir esse nosso coração religioso que ainda tenta alcançar algo diante de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, porque a cada dia o Senhor nos ensina sobre a nossa maldade, em tentar obter do Senhor algo que é impossível, Pai, a salvação. E todos os dias o Senhor nos mostra que nossos pecados já foram perdoados e que o Senhor fez isso, Pai. E assim o Senhor também vai nos santificar, o Senhor também vai nos fazer, Deus, crescer na graça todos os dias, Pai. E o que nós precisamos é apenas vir ao Senhor com mãos vazias, Senhor, reconhecendo, Deus, a Tua bondade, Senhor. Que nosso coração possa crer nessa manhã, participar do pão e do cálice, que o Teu corpo e o Teu sangue foi oferecido por nós, Senhor, em favor dos nossos pecados, Senhor. Nós possamos crer profundamente que o Senhor ama pecadores, que o Senhor ama fracassados, que o Senhor ama falidos espiritualmente, Senhor, e que o Senhor é bom, Pai, e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, Teu Espírito nos capacite a fazer isso de forma agradável diante de Ti. Amém. Nós vamos passar na frente, vamos cear.